Bom dia, boa tarde, uma boa noite para você que nos acompanha através aqui do Congrecast. Seja muito bem-vindo, você que está nos ouvindo. Fique à vontade. Nós queremos agradecer aqui pelo espaço da For Múltiplos, uma empresa aí de grandes lançamentos no mercado. E a gente quer dizer também que se você quiser fazer parte, né, desse patrocínio, investir nesse projeto que o Senhor tem trazido para a igreja nesse tempo, que você pode entrar em contato com a gente, pode falar aí nos meios sociais da igreja, amém? Também isso aqui é o famoso jabá. A gente está aqui justamente para isso. Então a gente quer que você divulgue a sua marca aqui. A gente vai falar diversos assuntos, inclusive de empreendedorismo, e a gente quer que você divulgue a sua marca aqui e ajude que expanda o reino junto com a sua marca, exatamente. Entendeu? Essa é a questão. E, sem mais delongas, a gente vai apresentar aqui o nosso convidado, que é uma pessoa muito especial, tem uma grande história na nossa igreja, e que é o pastor Ângelo. Para mim, o tio Ângelo aqui, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Obrigado. A palavra é com o senhor. Então, quero agradecer o convite de vocês. Para mim é muito legal estar aqui, né? Nesse movimento que vocês estão fazendo. Espero que seja divertido e interessante para a gente e para que todos possam conhecer melhor, mais profundamente, a história da Congregacional de Bento Ribeiro, que é uma igreja única. E você já tem uma certa conexão com a igreja já desde antes, né? De participação no ISM, nas salinhas com as crianças. Sim, sim. Eu me converti faz muito tempo, né? Em 1900 e muito tempo atrás, né? Em 78 eu entrei para a igreja. Se o senhor começa a falar de dados, aí o senhor começa Gustavo fica queimado. Jesus. Porque eu fui só criança. O senhor foi meu líder como criança. Foi muito legal. Eu acho isso muito interessante, né? Porque o tempo passa, a gente vai vendo o fruto do trabalho, o fruto do ministério se concretizando ao longo do tempo. Isso é muito legal. Sim, é uma honra, é um orgulho, né? Então eu tô lá em Bento Ribeiro desde 81 que eu me batizei e fiquei lá até 94. Então, e por causa do envolvimento da amizade com o pastor Carlos, que é o pastor presidente da igreja, a gente acaba sempre estando próximo, sempre estando junto, sempre vivenciando a importância do ministério de Bento Ribeiro, da Congregacional de Bento Ribeiro no reino de Deus. Sim. E vamos lá. Vamos nessa. Vamos entrar nas perguntas, que a gente tem muita história para contar. Quem é o pastor Ângelo? Quem é Ângelo Marconi? Mendes Pereira. Para não deixar nenhuma dúvida, eu era um mioma, eu era um tumor, na verdade, né? Um grande tumor. A minha mãe estava contando isso agora, recentemente, e com 4 meses de gravidez, ela não sabia que estava grávida. Eu tenho 2 irmãos que são 15 anos mais velhos. Uau. E uma irmã mais velha que eu não posso dizer quanto tempo tem diferença, para não receber nenhum processo. Não, exatamente. Aí a minha mãe foi ao médico para poder fazer essa cirurgia, retirada do mioma. Sim. E nasci eu, né? Porque o médico fez os cortes, tomou anestesia e quando ele abriu a barriga, não é um tumor, é um feto. Uau, imagina. Esse sou eu, já nascido dessa maneira. Foi bênção, né, ter nascido desse jeito. Melhor ainda porque meu nome ia ser Marcondes, né? E aí o médico que fez todo esse movimento de cirurgia na minha mãe chamava-se Dr. Ângelo Filpe. E ele falou, olha, coloca o nome desse menino de Ângelo porque é um nome que é importante, significativo. E aí a minha mãe fez isso e na hora que meu pai foi registrar, o do cartório falou assim, não, Marcondes não, vou botar Marconi. Aí ficou Ângelo Marconi. Eu achei que era sobrenome, então não é sobrenome, né? É o nome composto. É nome composto. Pobre adora botar nome composto, nome de rico, né? Meu irmão é Jefferson, meu outro irmão é Lincoln. Tem vários 2 Fs, né? Com Ângelo Marconi, não é uma coisa assim que, né? Não, mas é bonito, poxa, né? Parece muito um sobrenome. Parece um sobrenome forte. Se fosse médico. Entendeu? Muita importância. Isso com aí, certeza. Então, esse sou eu, nasci. E vamos lá, família. Adriana Moraes, minha esposa querida, que faz parte de uma categoria de pessoas assim exclusivas, que são as pessoas que têm menos de 1,55 m. Né? Parte do meu clube, faz parte do meu clube. Então eu sei o que eu tô falando quando digo a minha teoria a respeito das baixinhas. Não, né? por favor, que a gente estava conversando antes sobre essa questão dos baixinhos, porque o pastor perguntou. A gente estava observando aqui a Raquel, e a Raquel não está encostando o pé no chão. Na cadeira. Gente, acho um absurdo isso ser tocado nesse momento. Não é um bullying, não é uma forma de bullying, mas é justamente porque aí o pastor Ângelo ele levantou essa teoria das baixinhas serem
serem mais invocadas. Isso. Entendeu? É uma teoria factual. Quase bíblica, né? Não tenho dúvida disso. Não, eu gente, tô procurando não sei, fazer uma não teologia. sei se afirmo isso, eu não sei. Levantar. A Drica, Adriana Moraes, que eu chamo de Driquinha, né? A gente se conheceu e se casou esse ano, agora 2023. A gente fez 24 anos de casamento e são 26 anos de relacionamento. Do nosso casamento tem a Giovana, que é uma moça linda, tem 20 anos de idade. Eu sou fã da minha filha, enfim. A gente sempre teve uma família parceira, né? A Giovana é uma parceira e graças a Deus a gente está aí nessa pegada juntos aí de viver a nossa vida familiar comum. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, graças a Deus. Amém. Eu acho que tão importante quanto deixar um fruto numa outra igreja, né? Deixar um fruto na própria igreja, que é os filhos, né? Deixar eles ali vendo o seu trabalho e trazer eles para perto disso, até para que eles se acheguem e também continuem dentro daquilo que o Senhor chamou eles para fazer, né? A gente não tem como mandar na vida dos outros. Não. Enfim, até diz aí a psicologia que até um determinado tempo, até uns 12 anos de idade, você consegue fazer uma influência mais assertiva na vida das crianças. Depois o caráter já está formado, eu não sou especialista nisso, posso estar enganado, mas é alguma coisa nesse sentido. Mesmo sobre isso. Então, a gente fez o que pôde. E a partir daí é só mesmo trabalhar junto, caminhar junto. E eu sempre dizia para a Giovana isso, né? Filha, olha, eu sou pastor, né? A Giovana já nasceu dentro de um lar onde o pai era pastor. Eu sempre falei para ela, filha, você seja cristã se você tiver uma experiência com Deus. Eu quero que você tenha, mas é algo seu. Uhum. E sempre dizia para a igreja que até pegava meio pesado com a igreja, né? Eu falava, igreja, amo vocês, mas entre vocês e minha filha eu fico com a minha filha. Que fique registrado nos autos da igreja isso daí. Porque ela está em primeiro lugar e vocês estão depois disso. E aí a gente vai trazendo essa educação, tanto para o povo quanto para o nosso próprio coração, quanto para a família. Então acaba... deu certo, né? Não é uma regra, não é um caminho a ser seguido, mas deu certo. E eu acho que tem muito a ver com o plano e propósito de Deus no sentido ministerial. Porque hoje em dia você ter uma família toda ligada nas coisas de Deus assim é um milagre. É um milagre, com certeza. né? Então, mas nos tempos de hoje, né? Como o senhor falou sobre o ministério, você já começou. Conta um pouco sobre a sua relação com a congregacional de Bento Ribeiro, porque o senhor tem uma história, né? Praticamente tudo começou, o chamado, a identificação, porque o relacionamento que... há um relacionamento declarado, uma amizade declarada. Acredito que o pastor Carlos já falou sobre até a questão de... aquele cara que a gente senta, que a gente compartilha, confessa pecado, e isso é importante, a gente tem gente para isso. Então, e essa história ela não se constrói do nada. Uma relação dessa tão firme, ela não se constrói do nada. Então, eu acredito que tem muita história para contar. Muita história dentro disso. Então, aqui nós estamos aqui para poder ouvir. Para isso. E para que o senhor contribua na nossa vida com isso. A igreja de Bento Ribeiro, eu sou professor, e uma coisa que eu falo quando eu dou aula é essa: tudo começa com um chamado. É uma frase que... tem outra frase que o pessoal acabou me copiando: nada muda se nada muda. Essa frase é minha, foi eu que inventei. Tem que registrar. Eu só não registrei. Mas é um aforismo meu. Mas, enfim. Então, tudo começou com Bento Ribeiro. A igreja de Bento Ribeiro e a minha história se mesclam até os dias de hoje. Eu saí de Bento Ribeiro em 1994, fisicamente, mas não... no coração. A igreja de Bento Ribeiro é uma igreja muito marcante, uma igreja que tem um peso espiritual, um encargo de glória, um ministério. Eu não sei o que aquele lugar tem, mas existe uma porta, uma janela dos céus aberta. Eu tenho o privilégio de ser amigo do pastor Carlinhos, né? A gente cresceu junto, né? A gente viajava muito junto, fazia muitas aventuras de fé dentro do Clube Bíblico Jesus Vive, e a gente sempre teve essa caminhada de fé juntos, e isso se estendeu. E por conta dessa nossa proximidade, que para mim é uma honra e um privilégio, a gente acaba se aproximando cada vez mais de Bento Ribeiro. Me converti em 78, o pastor Amaury Jardim me batizou em 81. Depois eu fui trabalhando em todos os ministérios que a igreja tinha na época. Eu trabalhei com crianças de 0 a 2 anos, berçário. Depois com crianças mais velhas, depois com adolescentes, né? Depois a juventude, o Clube Bíblico Jesus Vive, que foi marcante até por causa da vigília, por causa de um avivamento que teve na igreja, incrível, maravilhoso, sobrenatural. Aí
Aí saí da igreja, mas não saí do Senhor e continuou um processo de Deus na minha vida. E quando eu fui iniciar a igreja na Tijuca, foi a quem me deu esse amparo, essa cobertura espiritual. Foi a Igreja de Bento Ribeiro, na pessoa do pastor Carlos. Então a gente tem esse vínculo, essa caminhada de anos, né? 81, 78 para 2023, faz tempo. Faz um pouquinho. E também é engraçado, né? Porque já tinha habitado em todos os ministérios da igreja, né? Aí o Senhor fala, então, vamos abrir uma igreja agora, né? Porque já habitou em todos eles, já aprendeu a lidar do pequenininho ao maior e agora vamos para um projeto maior, Uma escola incrível. Então, todo o desenvolvimento, enquanto eu adolescente, né? Saindo ali de criança, quando eu entrei na igreja, eu tinha 10 anos de idade. São linguagens diferentes, né? Que você vai estar abordando com cada Totalmente diferente. E o tempo também muda e a história muda ao longo do tempo. Na época que eu entrei em Bento Ribeiro, um pastor não podia usar barba, porque era estranho, era mal visto um pastor que usava barba. Então faz a conta, Thiago, né? O Thiago não é Gustavo. Você vê uma questão cultural, né? Total. Porque assim, os tempos eles vão mudando e você tem que ir se adaptando, você se adaptar à cultura, mas o evangelho permanece o mesmo. A essência não pode mudar. Exatamente. E eu penso muito assim, qual foi o momento que isso virou, né? E aí apareceu um pastor com barba, né? Tipo, qual o momento que, não, eu vou deixar crescer, né? Eu acho que não tem muito o tempo de alguém que fez isso, mas as coisas foram simplesmente mudando. Isso. E aí, então, aquilo passou a não ser mais um problema, né? Uma coisa ruim, um tabu. E hoje a gente tem ministros com barbas, né? Mas assim, olhando pra trás, a gente vê um negócio desse e acha até engraçado, meio sem sentido. Mas era algo real, né? A ideia de um ritmo, né? Uma bateria dentro da igreja não funcionar, a ideia da barba não funcionar, depois foi a ideia do brinco. Então, você vai vendo que... por que isso acontece? A meu ver, é porque tem muita gente que segue mais a cultura do que segue a Bíblia. E quando a gente confunde o que é doutrina bíblica do que é costume cultural, a gente acaba saindo do foco. Jesus fez isso na vida dele, ele foi um ser humano incrível e comia com quem não devia de comer, caminhava com quem não devia de caminhar, frequentava a casa de quem não devia frequentar, e era o nosso Senhor, o nosso Mestre, né? Então Bento Ribeiro teve muito essa pegada de ser uma igreja na vanguarda. Eu me lembro de comprar esteira para a gente sentar no chão com o pastor da igreja em uma loja de religião africana, de matriz africana, que é o nome bonito para falar agora. Eu não sou dessa época, não. Eu sou da época dos bancos de madeira. Deixando bem claro, quiser que a minha idade não me denuncia tanto assim. Porque eu já ouvi muitas histórias falar sobre essa questão das esteiras. Eu sou da época do chão de terra batida, aquela coisa toda. Eu cheguei lá quando as construções já estavam, da galeria já estavam começando. O Gustavo estava abrindo a porta. Exatamente. Eu e Liliane também, né? Liliane já participava do Ministério de Louvor, que deixa isso registrado. Diaconisa Liliane? Exatamente. Hoje diaconisa Liliane. Muito bom. Entendeu? E entrando nessa questão do ministério, porque assim, existe as pessoas quando começam a almejar o ministério, o Senhor começa a gerar no coração o desejo, tal, aquela coisa, tudo passa por liderança. Quem foram as lideranças em Bento Ribeiro que contribuíram para atestar, que foram voz de Deus para a sua vida, para que você se encorajasse a seguir nessa loucura? É loucura mesmo. Então, Gustavo, tem aqueles 4 encontros de Davi, né? Davi se encontrou com o Samuel, que foi aquele que ungiu a vida dele, que acreditou nele e falou assim, não são os outros, é você. E colocou o óleo, derramou o óleo sobre a cabeça dele. Davi se encontrou com Jonatas, aquele que dizia, eu acredito em você, vai lá, você vai ser rei, eu tô do teu lado, eu tô contigo. Davi também se encontrou com Golias, quando ele disse, olha, eu tenho que vencer os meus medos, porque a minha batalha não é minha, ela é do Senhor, eu luto pelo poder do Senhor. E Davi se encontrou com Saul, né? Que é aquele camarada que você olha e fala, igual a ele eu não quero ser de jeito nenhum, né? Então é muito bom ter um mau exemplo na tua vida que você diz que aqui igual aquele eu não quero ser. E Bento Ribeiro teve toda essa escola para mim. Eu tive pessoas que foram incríveis na minha história de caminhada, né? Eu tenho o pastor Álvaro, que para mim é uma referência na minha vida. Eu tenho o pastor Carlos, que é uma referência na minha vida. Tenho o pastor Amauri, pastor Josias Amândola, que me passou lá na época o programa do Clube Bíblico Jesus Vive, que era na Rádio Difusora Boas Novas. Isso lá, nem lembro que ano era, faz bastante tempo. Enfim, a gente tive o Jesaías dos Anjos, que era um militar. O camarada era um camarada assim, diferenciado. Teve o Projeto Mensagem,
que eram saídas que a gente fazia de 10 dias, algum tempo assim que separava para fazer missões em outros lugares, em igrejas no interior do Brasil. Até hoje eu faço isso na minha igreja. Em janeiro o pessoal vai sair para Governador Valadares, que foi uma igreja que surgiu assim, de Bento Ribeiro, também. E a minha igreja na Tijuca, a MIPAV, vai fazer um grupo lá agora. Então, quer dizer, a minha história continua, ela não acabou. Então, quem foi influente na minha vida? Deus, ao longo do tempo, levantou pessoas que foram usadas como sacerdócio na minha vida, como profetas na minha vida, colocaram a mão na minha cabeça e falaram, olha, eu transfiro para você uma unção. Outras que foram a pessoas que eu tive que dizer, eu tenho medo dessa situação, mas eu tive que vencer. Outras que eu precisei dizer igual, eu não quero ser de jeito nenhum. E outros que andam com a gente, quando a gente está meio mal, agarra no nosso braço, está do nosso lado. E durante todo o tempo que eu estive e que ainda estou nesse contato com o Bento Ribeiro, eu encontrei esse apoio lá na igreja. Igreja, né? Igreja. E você citou uma parte que a gente não sabia, né? Conversando antes, que foi da rádio, né? Que teve lá na igreja. E aí a gente já vai vendo como as coisas só se atualizam, na verdade, né? Exatamente. Porque hoje a gente está aqui gravando um podcast para falar sobre isso, mas já aconteceu algo parecido com isso. Lógico que guardado as proporções do que se tinha na época, né? Para se expandir o reino e falar sobre a igreja e as boas novas. Né? Era a mídia da época. Então era rádio e era rádio AM, que era uma rádio ouvida. Então era ZYJ 475 1320 kHz AM. Boas novas, a mensageira do Evangelho. Agora com vocês o programa do Clube Bíblico Jesus Vive, todo sábado às 16 horas. E é hoje lá na Congregacional de Bento Ribeiro, na Praça Manágua 106, a nossa reunião da juventude. E um monte de gente. Nossa, imagina. Todo mundo assistia, ouvia. Que era que mais alcançava, né, na época. Então, muita coisa. Justifica muito porque que ficava sempre tão cheio, porque tinha sempre tantas pessoas, porque além, lógico, da presença do Espírito Santo e do movimento espiritual que acontecia naquele lugar, era também pela expansão ali pelas mídias que já tinha na época. A folhetagem, né? Essa coisa de você pegar o folheto e distribuir na rua, era o contato pessoal, boca a boca, era o programa de rádio, enfim, eram camisetas, tinha camiseta do Clube Bíblico Jesus Vive, tinha a vigília, que a gente trabalhava na igreja de Bento Ribeiro, então a gente fazia camisetas que apontavam a cruz de Cristo, Gálatas 2:20, e isso tudo era uma promoção da igreja, era uma forma da igreja ser vista, né? Então a gente fazia um movimento que foi a vigília, um movimento famoso na história da igreja evangélica do Brasil, que aconteceu em Bento Ribeiro, e ali a gente vendia 600 camisetas por mês. Era a mídia da igreja, né? Eu fazia parte desse ministério, eu vendia as camisetas. Tá? Assim, olha aí. Dentro desse assunto, um dos textos que tem falado muito ao meu coração é aquele salmo que fala sobre que uma geração vai contar a outra geração os grandes feitos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Então, você vê justamente... a gente não quer entrar num lugar de saudosismo. Eu entendo que o Senhor ele estabelece alguns memoriais na nossa vida para que a gente continue acreditando e avançando no projeto que Ele tem para a nossa vida. Por conta de toda a velocidade da mídia de hoje, como as coisas são muito rápidas em termos de informação, o que está faltando? Porque assim, tinha um movimento muito grande. Eu lembro, eu cheguei aí na época de projeto missionário. Isso. Inclusive para Governador Valadares. Olha aí. Que na época que estava era o pastor Ed Wilson, que era o pastor da igreja lá, que foi quando eu conheci o pastor Ed Wilson. Mas hoje você ouve muito pouco, você vê muito pouco esses movimentos de evangelismo. Entendeu? Hoje a gente fica muito preso a toda essa mídia, toda essa facilidade de informação, todo esse consumismo que tem dentro. A gente está até adiantando um pouco do assunto que a gente vai falar. A gente vai voltar em algumas coisas aí. Mas eu queria que o senhor falasse, não de um ponto de vista saudosista, de lá de trás, eu queria que voltasse assim, não, isso para que a gente olhasse para trás e pedisse a direção de Deus, tipo assim, para onde que o senhor está apontando? Porque a galera lá de trás tem algo para nos ensinar, para a gente sair desse lugar pode até falar de um sedentarismo espiritual. Será que a gente pode falar dessa forma? Acho que... O senhor como professor de seminário. Acho que cabe. Porque hoje a forma de a gente prestar um culto a Deus, ela se tornou muito passiva e não uma forma ativa. Qualquer que seja o movimento que você faça, que crie uma atividade, qualquer que seja o movimento que crie um movimento, porque Deus está no movimento, né? João, capítulo 3, não se vê, não ouve a sua voz, mas vai se movimentando. A coisa acontece. Então, o que eu falo em cima do que você me perguntou?
deixa de ser saudosismo quando eu faço da minha história um marco referencial na minha vida. Quando eu olho para aquilo que eu aprendi, para aquilo que eu recebi, como um ponto de partida para aquilo que eu quero que os outros também saibam e os outros também aprendam. Então, como é que eu vou dividir o evangelho se eu me calo? Então, a gente está aqui num podcast. Alguém que está ouvindo vai, de alguma forma, ter acesso a isso. Ah, mas todo mundo faz, todo mundo tem. Minha mamãe já dizia, a tua também. Sim. Você não é todo mundo. Não, exatamente. Então, você precisa falar, precisa fazer a sua parte, precisa se desenvolver. Então, a gente aprendeu a distribuir folhetos. Hoje não se distribui folheto, manda mensagem pelas mídias, aí, pelos zaps da vida que a gente tem por aí, né? Então você vai fazendo o que você pode. Esses movimentos de congresso, esses movimentos de eventos que podem sim ter uma perspectiva que é ruim quando você trabalha aquilo dentro de uma perspectiva mercadológica, né? Onde você vai mais por causa de performance do que por causa do movimento que está ali, mas também eu posso entender que essa é uma estratégia fantástica e significante para os dias de hoje. Então eu pego o que eu aprendi, aquele movimento que eu tinha com Deus. Por exemplo, eu trabalhei com crianças, como você falou. As crianças hoje são assim precisam ser atendidas nas demandas que elas têm. E não é aquela questão do o cultinho das crianças. Não existe. Não, é o culto das crianças. Criança entende tudo, lembra de tudo, guarda tudo, foca tudo. Quantos anos você tinha quando você foi minha criança lá em Beto Ribeiro? E você lembra de mim? Sim. Uma criança de 9 anos lembra de quem foi a referência espiritual na vida dela. Exatamente. A gente conversando aqui antes, você citou alguns movimentos, porque quando você entrou na igreja, quando você saiu, eu estava chegando. Isso, porque 94. Exatamente, meu pai tinha falecido e o meu irmão levou a gente pra lá, pra congregacional. Era de uma igreja pequena. Na verdade, a gente frequentava muito uma igreja pequena, uma metodista que tinha perto da igreja, e perto lá de casa, né? E o meu irmão levou a gente pra lá. E eu tava nessa ambientação e tal, era criança, a gente tinha acabado de vir de uma perda. E eu lembro claramente, era o tio Ângelo. Eu lembro das músicas que você cantava. Isso. Você cantava. Então, eu acho que ontem, por exemplo, a gente estava no... Eu era homem com crianças. Exatamente. Quebrando paradigmas. Beto Ribeiro sempre fez isso. Eu tava... Você vai ouvir... Eu não sei qual a data que você vai ouvir esse podcast, mas a gente estava no aniversário do sobrinho da Raquel. E vira e mexe, a Raquel me manda vídeos do Bernardo vendo vídeo online e é o tio Gustavo. Aí. Tocando, e ele quer subir quando ele tá lá, ele quer subir, quer subir pra tocar junto com o tio Gustavo. Então eu fico pensando na questão da referência, o papel que você tá fazendo, que você exerce. E assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Hoje eu sou ministro de louvor, um dia você tava ali tocando, foi meu primeiro contato, minha primeira liderança na igreja. Isso aí. Entendeu? Então, essa questão é de extrema importância, a gente conseguir entender qual é o legado que a gente vai deixar pra vida das pessoas, independente de quem for elas. Isso. Você lança a semente, você lança o pão sobre as águas. Exatamente. De repente eu te encontro anos depois, você é um cara formado, um cara que tem, assim, toda uma história, ministro de louvor, e de alguma maneira, por causa de um veículo chamado igreja, que no caso é a Congregação de Beto Ribeiro, por causa de uma oportunidade que Deus me deu de servir a Ele, eu fui usado como uma ferramenta na sua vida para que hoje você seja um agente de influência em outras pessoas e que o seu filho, a terceira geração, vá, né? Claro, isso não é uma coisa exclusiva, mas é um somatório de valores que vão se impregnando na nossa vida. Então a gente vai vendo que as histórias elas vão se repetindo. Isso é que é um marco de referência. Sim. Então é isso que é a igreja quando ela não causa um escândalo, quando a igreja ela se mantém na linha de ação que lhe é determinada, que é a proclamação do reino de Deus e do evangelho do Senhor, transformar pessoas incrédulas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. A visão da igreja MIPAV é uma visão que eu adotei, que eu peguei da igreja congregacional de Beto Ribeiro. Eu lembro... Gente, eu sempre vou lembrar de alguma coisa. Eu lembro de uns banners enormes que tinham nas laterais da igreja, que tinha missão e visão. Positivo. Lembro da época dos alvos missionários que tinham lá, aquela coisa toda. E, gente, isso é impressionante. E sempre era um valor de alvo, né? E sempre passava daquilo ali. Além era, da tipo, expectativa. Era uma base. Posso contar um caso nesse sentido? Por favor. Então, teve um alvo lá em determinado ano, foi em 1990.
que era um alvo assim dos mais inatingíveis possíveis, né? E eu peguei o papel e coloquei, você pegava um papel no mês de maio, junho, colocava no papel o seu alvo de missões, entregava no papel, era feita a contagem daquele alvo e esse alvo era projetado. Olha, gente, nós temos aqui um alvo de tantos que a gente, se for houver fidelidade, Deus te honrar, você vai honrar a igreja, nós vamos conseguir atender a esse alvo de missões e nós vamos então, com esse dinheiro, atender as outras igrejas. E Bento Ribeiro tem uma série de outras igrejas que surgiram dela, afiliadas. E aí eu fiz esse alvo e entreguei e passou maio, passou junho, passou julho, passou agosto, passou setembro, não tinha dado nada. E o alvo grande, você não é fiel naquelas pequenas coisas e aquilo me incomodando muito. Em dezembro eu fui mandado embora. Eu trabalhava numa empresa de carro na época e eu enfim, tinha um salário legal, a empresa fechou e o que eu tinha como indenização era um carro. E era um Corcel 2. Isso existiu, tá? Corcel 2. Aqueles que bebem pra caramba. Era Corcel 2, tá? E aí eu tinha uma opção. Ou eu pegava aquele carro, vendia, e depois com o dinheiro comprava outro carro e fazia compra e venda de carro. O Brasil vivia uma época de hiperinflação, então era fácil ganhar dinheiro com esse movimento. E eu tinha todo esse meio de campo de comprar e vender, né? Ou eu dava o alvo de missões. Por quê? Porque era exatamente o valor da venda do carro. Então eu fui confrontado com a minha fé de uma forma prática. Isso foi em 1989, para ser exato, eu não esqueço. E aí eu tive um gabinete com um pastor e ele falou, olha, eu não posso... Pastor Álvaro. Pastor Álvaro, eu não posso... 7-9 isso. É 8-9. Eu não posso dizer para você o que você tem que fazer, Ângelo, mas eu acredito que Deus é um Deus fiel. Eu era jovem, né? 8-9, eu nasci em 68, 21. Então você está todo ali naquela expectativa, o que vai ser de mim, o que eu vou fazer, eu quero crescer, eu quero viajar, eu quero comprar, é o meu futuro, enfim. E o que aconteceu? Ele falou, olha, o que a gente pode fazer é orar. E se caso, eu falei, olha só, eu estou desempregado, vence o aluguel, agora no início do mês eu não tenho nem dinheiro para pagar o aluguel. Ele falou, o que a gente pode fazer é acionar o DASE, que é o Departamento de Assistência Social Evangélica de Bento Ribeiro. Existe até hoje. Não tenha dúvida. E a gente te dá uma bolsa de alimentação e a gente vai tentando ver como é que faz. Mas eu creio na fidelidade de Deus. Oramos, eu fui embora. E aí veio toda aquela crise na minha cabeça, né? Dar dinheiro para a igreja já tem dinheiro, eu posso vender e posso eu abençoar os meus amigos que eu conheço, missionários, pastores. Porque quando a gente tem uma oferta significativa, você acaba querendo ser vamos dizer assim, o organizador daquela oferta. Saber dizer para onde vai ser melhor, né? E não quer se submeter à liderança instituída. Todos esses movimentos aconteceram na minha vida e eu vendi o carro, peguei o dinheiro, entreguei tudinho na igreja. Fiquei sem ter o que pagar. Me lembro que eu morava no Meier, na rua Santos Chitara, e eu morava numa casa que era aquela meia água que tem no fundo das casas. A pessoa fazia uma casa grande, atrás fazia uma casa pequenininha, assim, e a entrada era pela garagem da casa, né? Eu morava nos fundos, na frente morava o proprietário. E aí o que aconteceu? Chegou o dia do aluguel, eu não tinha dinheiro. Aí passou uma semana, aí eu conversei lá com o Alex, né? O Alex, na época, me adotou. E eu falei para ele, Alex, eu preciso sair da minha casa porque eu tô com vergonha de chegar, que eu tô devendo o aluguel. Então, tu tem como me adotar? Eu fui morar na casa do Alex, porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E aí saí, me mudei, fechei a porta. E aí não tinha celular naquela época, né? Se tinha, eu não tinha ainda, né? Mas acho que não tinha. E eu fugi, eu falei, Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. O Senhor disse que se eu tivesse fé, eu veria a glória de Deus, e eu fiz o que eu podia, agora eu tô na tua mão. Primeiro mês, nada. E eu dormindo, comendo e bebendo na casa do Alex, desempregado. Beleza? Minha casa fechada, com tudo meu dentro, e eu tomando banho, lavando a roupa, tudo nas costas dele. Né? Do Alex, na época, a família dele que me adotou. Então, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro mês, nada. No quarto mês, e eu não sei o que Deus faz com a gente, que leva a gente até o nosso limite da fé. Isso foi em 89. No quarto mês, o que aconteceu? Eu fui chamado para trabalhar numa loja, na época uma loja de carros importados, que era a Corvette Veículos, né? Nem existe mais, mas virou algo Mercedes-Benz, que eu acho que o pessoal conhece até hoje. E eu fui chamado para trabalhar lá na Corvette, né? E o meu primeiro salário, 4 meses depois de desempregado, ter dado a oferta, foi o quê? Foi 3 vezes o valor da oferta que eu tinha dado. E Deus não só me honrou a fé, como me restituiu tudo aquilo que eu estava devendo. Eu fui no proprietário, paguei os meses de aluguel todo de uma vez, abençoei a vida do pessoal que me segurou. E de lá para cá,
De 89 até 2003, eu não tive dificuldade financeira em hora nenhuma. Amém. Deus tem me honrado, sempre tem sustentado. E Deus sempre tem honrado a minha fé. Fica aí. É uma referência, não de saudosismo, mas de um marco de referência. Exatamente. Então você é jovem, está ouvindo a gente, está com medo. Deus não mente, Deus não se engana, né? Deuteronômio fala, Deus não comete erros. Se Deus falou, não é a voz do teu coração, não é a empolgação da tua alma, mas é a coisa de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Fez comigo, faz por você. E duas coisas foram forjadas ali naquele tempo, né? Porque não que seja errado você pegar o dinheiro e investir, e aí você vai ter mais dinheiro, e aí lá na frente você meio que restitui aquilo que você não deu na época, né? Mas é realmente forjando duas coisas dentro do nosso caráter, que é a fidelidade daquilo que você se comprometeu a fazer com a igreja. Foi a porque, chave. exatamente, a fidelidade e a confiança nele. Confiar de tipo, se eu for fiel, ele é fiel, independente da minha fidelidade. Mas se eu for fiel, eu vou acreditar que ele vai fazer do jeito dele. E aí, 4 meses depois, ele surge com algo além do esperado, né? Então, realmente, quando a gente confia no Senhor e a gente se deixa ser conduzido pela vontade dele, parece que as coisas estão fugindo do controle, né? Eu vou ter que sair de casa, vou sair escondido, eu tô devendo. Foi o que eu fiz. Mas, na verdade, o Senhor estava ali planejando tudo e preparando tudo. Mas eu acho que o pior dessa história, assim, eu vejo esse tempo de 4 meses. Porque normalmente quando a gente vai começar a ouvir um testemunho e você vai falar assim, não, eu fui lá, vendi o carro, fiz a oferta, e aí você que espera que imediatamente o Senhor ele você recebeu responda, uma ligação. Fala assim, irmão, olha só, na época não tinha nem Pix, né? Não tinha não. Vou passar um cheque pra você. Isso, era cheque, não tinha TED, não tinha Não nada. tinha nada. Transferência Cheque. interbancária, não tinha. Era aquela época que passava o cartão com Isso, aquelas na máquinas do maquininha, carbono. positiva, desse jeito. Tá me chamando de velho não, né, Varão? Não. Tá bom, Não, só pra... De forma alguma, só pra deixar claro. Mas eu acho que esse tempo, ele é importante. O tempo que ele vai provar, porque assim, minha irmã falou comigo esses dias, assim, cara, a gente tem que, a nossa fé não é por aquilo que a gente sente. A gente tá sentindo uma coisa e tá declarando com a boca outra. E viver esse tempo, essa angústia, essa ansiedade, cara, e aprender a trabalhar isso dentro é muito difícil. Não existe fé se não houver insegurança. Sim. A fé, ela para sua existência, é necessário que eu tenha medo e insegurança. Porém, apesar de, uma certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor nessa terra. Que é o Salmo 27. Então, a fé é uma convicção que eu tenho de que alguma coisa vai acontecer, algum caminho, mas eu sou ser humano e eu sinto. E é nesse tempo entre o crer e o realizar que a gente vai descobrindo quem é Deus e qual é o caráter de Deus, que são as referências antigas da nossa vida. A partir daí, a minha vida mudou. E hoje eu prego, né? E eu aviso e explico e ensino a respeito disso, porque o pessoal fala, dá dinheiro para a igreja. Enfim. É a primeira coisa que acontece quando eu dou alguma coisa para alguém, é eu ficar sem. E eu ensino isso com uma facilidade. Então, se você quer ser uma pessoa que semeia, aprenda a ficar sem. Sim. Mas aprenda que Deus é aquele que dá semente, é o que semeia. Eu aprendi. E aquilo que você precisa, né? Porque a gente tem essa coisa do, eu vou dar isso aqui pra ele, mas eu quero tal coisa. Não, você precisa disso. Porque Deus dá aquilo que a gente precisa, uma né? troca, né? Não a gente não tá fazendo uma troca. Ele, assim, como tem até aquela canção que fala, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Posso contar outro caso? Pode. Então, teve o caso dos relógios. Acho que o pastor Carlos estava nesse dia do relógio. Houve um movimento lá no retiro de Bento Ribeiro, se eu não me engano, que todo mundo se sentiu no coração de um dar o relógio pro outro. Começou comigo, eu acho. Foi um movimento espiritual. Acho que foram mais de 14 pessoas que tiraram o relógio e deram uma para as outras. Né? E aí eu peguei o meu relógio, dei para alguém pegou o relógio que ganhou, ficou e pegou o seu e deu, e foi todo mundo ganhando relógio. E eu lá na ponta, glória a Deus, começou comigo, vou ganhar um relojão. Vai rolar um Rolex. O melhor vem no final. Vai rolar. Né? Deus está separando o melhor até o final. Prateado. É um trauma que eu tenho espiritual até hoje, tá, irmãos? Todo mundo ganhou relógio, eu fiquei sem. Aí eu falo, Senhor, começou comigo. Não, hoje eu já tenho relógio. Tá. Não, já tava lançando a letra pra galera da MIPAV. São dois traumas. Quando é que é seu aniversário? Foi recente, em maio. Então, né? Mas nada que não possa ser uma oferta, né? Não. Pô, mas os 2 traumas que eu tenho, esse do relógio e o dente de ouro. Né? Por que eu não ganhei? Eu precisava tanto. Só contextualiza. Contextualiza aí pra galera não entender. Porque, inclusive, isso é uma das pautas que a gente vai falar sobre movimentos e avivamentos. Fica ligado
acompanhado aí que a gente tem muita história boa de sobrenatural pra contar aqui. Mas, por favor, conta a história do... Então, aí o relógio, o que aconteceu? Não, mas volta na história do dente de ouro, por favor. Volto. Aí o que aconteceu com o relógio? Ligado na oferta. Porque quando eu oferto, a ideia que eu tenho é que eu tô fazendo um investimento e vou ganhar. Sim. E não funciona dessa maneira. Aí a pergunta é, para quem eu tô ofertando, né? Qual que tá dentro do meu coração? Né? Tem uma história que conta... Uma historinha fictícia que eu li num livro... De Pastor para Pastor, do Erwin Lutzer, conta a história de alguns discípulos andando com Jesus, e Jesus fala, carreguem aquelas pedras para mim. E aí cada um pegou uma pedra, uns umas pedras maiores, outros umas pedras menores, e todo mundo carregando a sua pedra. Chegou na beira de um lago, final da tarde, Jesus sentou. Isso é história, tá, gente? Isso eu tô falando aqui, não tá na Bíblia não, é uma ficção. Aí os discípulos pegam, sentam cansados, com fome, Jesus pega agora as pedras que você trouxe e atire-as no rio. E aí eles jogaram as pedras no rio, com contato com a água, a pedra virou pão. Quem carregou uma pedra grande pegou um pãozão fresquinho. Aí eles sentaram, felizes da vida, comeram e continuaram na sequência com Jesus. Passou uma semana, Jesus falou, pessoal, pega aquelas pedras ali. Qual foi a cabeça do discípulo? Discípulo malandro. Pegar uma rocha gigante. E foi o que aconteceu. E todo mundo se matando. Daqui a pouco senta no lago, final do dia, mesma coisa. Todo mundo cansado, com fome. Jesus falou, jogue a pedra no lago. Aí a galera já tava vibrando. Aí jogou, a pedra afundou. Aí os discípulos entraram em crise. Aí, Jesus, mas e aí? Aí Jesus pergunta, vem cá, vocês queriam o quê? Não, porque a gente tem a referência que virou pão e tal. Aí Jesus fala, olha, vocês estão enganados. A pergunta que vocês precisam fazer é, vocês estão carregando as pedras para quem? Para quem? Estão fazendo o que eu fiz porque vocês querem me obedecer? Ou vocês estão fazendo o que eu falei para vocês fazerem porque vocês querem algo em troca? Um pão maior, né? Então o negócio do relógio me ensinou isso. Eu aprendi isso na prática lá na minha juventude, né? Porque a gente oferta porque Deus mandou. O que Deus vai fazer depois? Quais vão ser as consequências daquilo que eu fiz porque eu obedeci a Deus? Não diz respeito à ideia do lucro, né? Que é uma questão capitalista dentro do nosso relacionamento com o Evangelho. O dente de ouro foi uma segunda questão, porque eu fiz parte do avivamento, do grande avivamento que aconteceu em Bento Ribeiro. E aí existia e de fato aconteceu muitas manifestações. Me lembra que eu tava... Isso aconteceram alguns cultos porque eu era muito criança. Isso. Aconteceram alguns... Eu lembro de um culto pela manhã. Sim. Que isso começou a acontecer. Eu lembro de algumas pessoas... Eu lembro de gente que teve dente de ouro que, tipo, na frente, mas só que era a parte de trás do dente. Isso. Você lembra de uma situação que aconteceu que foi marcante justamente com o Dr. Cândido? Que é aquele camarada que estava cantando e, enfim... E foi arrebatado depois, né? Que recebeu lá na igreja de Bento Ribeiro, no culto de domingo de manhã, se eu não me engano, o presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, que tinha na época, tinha uma questão muito contrastante entre o tradicionalismo e o avivamento. E Bento Ribeiro, sendo uma das maiores, ou a maior igreja congregacional do Brasil, ela foi, assim... muito avivada e não tinha como negar o mover de Deus. Sim. Então, num dos cultos, esse presidente foi lá e aí o Dr. Cândido orou, nós oramos e ele recebeu um dente de ouro na hora, ao vivo. E ele falou, não recebi, não recebi, pega o espelho, pegou o espelho que ele olhou, tava lá. Um monte de crente dentista olhando pra boca do outro, né? Foi uma, assim, completamente diferente, não tem como explicar. Não tem como achar lógica. Foi pra aquela época, né? Não tem como você dizer que vai ser daquele jeito o tempo todo. Agora, uma pergunta pode parecer idiota, mas assim, preciso fazer. Ficou pra sempre, tipo, a pessoa? Ficou. Esse é o maior trauma que eu tenho. Porque até hoje, o dente que eu queria, até hoje eu não coloquei no lugar, ele tá aqui, eu tô fazendo implante. Não, então... É isso, tá vivo no meu coração até hoje. Eu namorei com uma menina da igreja, não vou citar os nomes, que ela recebeu um... E assim... Foi um do fundo, acho que foi um molar, alguma coisa. E não foi o dente por completo. Era como se tivesse... Uma restauração? Não. Como se tivesse se derramado alguma coisa sobre. E ele fazia uma volta assim. Então metade do dente, por cima, o bloco do dente. Metade do dente era de ouro e a outra metade não era. Que é pra comprovar que era de Deus, né? Porque pega um dente todo e fala, não, isso aí você botou. Agora metade. Tipo assim, tem até hoje.
Tá lá, não Caraca. saiu, tipo, Deus não deu você, virou de ouro. Não, tá lá, saiu, lá, voltou tá. normal, pecou, saiu o dente de ouro, querido. Não dá, não é assim. Então, do mesmo jeito que você falou aí pro pessoal da igreja ofertar o relógio, ora pra Deus, fala, pastor, Deus, lembra do pastor lá? Voltar a fazer. Por que não? Why No not? final a gente vai fazer uma oração aqui, vai que move o Exatamente, coração de Vai Deus que pra esse. eu creio e eu vi, eu tô ligado, tô junto. Vamos Aquela nessa. música que a gente tava cantando, né? Que fala sobre volta e faz os seus feitos Faz novamente, de novo, né? Eu lembro de uma ministração, né, do pastor Álvaro, né, que fala sobre se fendesses os céus e descesses, como os montes, né, anseiam, né, faz de novo, Senhor, né? Faz ferver a água. E essa era uma oração contínua da igreja. E é um clamor, que é como a gente falou, assim, é um clamor que vem se atualizando constantemente. A gente está se falando novamente sobre Deus se movimentar com maravilhas e sinais, sobre o tempo, assim, não só no Bento Ribeiro, hoje nós estamos vivendo um tempo muito bom de avivamentos e milagres, mas como igreja no todo, né? A macrovisão da igreja, né? Como a igreja está se movimentando hoje, como o reino está se movimentando hoje, o espiritual. E assim, e dentro dessa questão, que a gente falou muito sobre o ouvir, né? E entender o tempo de se movimentar sobre o que o Senhor a proposta. A sua saída foi em 94. 94. E aí, dali pra frente, em quanto tempo você entendeu que nasceria a Congregacional da Tijuca? Porque hoje, se a gente for parar pra pensar, a igreja do meu cunhado, o pastor Rodrigo Claro, ela nasceu na minha casa. Começou com um grupo de célula, como eu acredito que muitas outras igrejas, elas nasceram dessa forma. Mas como é que foi que isso aconteceu lá atrás? Porque você saiu em 94 de Bento Ribeiro e esse movimento aconteceu de que forma? Então, em Bento Ribeiro, eu tive uma escola ministerial intensa. Sim. E é o que eu acredito até hoje, né? Quem quer se entregar para Deus, se entrega. Eu não sei qual é o meu chamado. Ok, se predisponha, o seu chamado vai sendo descoberto à medida que você caminha. Sim. Então as pessoas querem um papel timbrado, né, com um selo do céu, firma reconhecida. Você foi chamado para. Não funciona dessa maneira. Você sai. Sai pra onde? Sai da tua casa, da tua terra e vai. Vou pra onde? Eu vou te mostrar, mas vai. No meio do Esse é o movimento. Então Bento Ribeiro foi isso pra mim. Eu fiz tudo lá. Então quando eu saí de Bento Ribeiro em 94, eu fui pra uma outra igreja e cheguei lá, o pastor precisava de uma ajuda, eu falo, olha, eu posso ajudar, mas eu sei fazer. Eu sei fazer. E quanto mais você se dispõe a fazer a obra do Senhor, em cima de um aprendizado que você já teve, em cima de uma oportunidade anterior que você teve, você faz com amor à igreja, com zelo, as coisas elas vão acontecendo. E rola um aperfeiçoamento. Não tenha dúvida. Enfim, eu sou de uma época onde a performance e a excelência, elas funcionavam não de uma maneira tão significativa quanto nos dias de hoje. Não havia essa competição entre performance e excelência e unção. Era uma coisa que você trabalhava na unção e a excelência ela ia acontecendo a partir do propósito. Sim. Enfim, então existia uma inocência, uma simplicidade, mas que a coisa se tornava muito funcional. Então nessa nova igreja que eu fui, eu cheguei lá, eu fazia, me envolvia e dava tempo, e dava atenção. E como jovem, eu sábado saía, chegava em casa 2, 3 horas da manhã, nada demais, às vezes eu ia bater papo na pizzaria, chegava em casa cansado, domingo 8 horas eu estava lá na escola bíblica dominical. Enfim, eu nunca separei o meu tempo de lazer, porque se eu me sacrifico para alguma coisa, para o Senhor, e o valor que para mim tem a igreja é incrível. Então, aí Deus viu isso, né? Aí diz lá o Salmo, né? Achei. Né, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há alguém que entenda. Eu entendi. E se Deus falou, ele entendeu, vem para cá. Aí Deus me chamou. Né? E é legal que quando Deus chama a gente, ele tem a responsabilidade. Né? Então, quando ele chamou, ele se tornou responsável pela minha vida. E tudo, absolutamente tudo, tem dado certo desde então. Não sem lutas, mas tudo tem dado certo. Então, como é que eu me tornei pastor? Com um envolvimento com o trabalho da igreja. E aí, então, sem nenhuma expectativa, sem buscar isso, simplesmente as coisas foram acontecendo durante o caminho, durante o processo. E quantos anos você tinha nessa época? 30 anos de idade. 30 anos de idade. Eu já tinha recebido um chamado alguns anos atrás, num culto do Graças a Deus. Existia um pastor que era da Missão Volantes por Cristo, pastor Tim,
Ele era grande, largo, e ele cantava. Eu via falar dele, mas eu nunca conheci ele. Gente boa. O abraço dele era maravilhoso. Né? Abraço de gordinho é fantástico. Eu adoro abraçar gordinho. Você se deleita naquele negócio. Doutor Cândido era gordinho, né? O Tim era gordinho, o pastor Tim era gordinho. Eu era gordinho. Quando eu era mais novo, eu era obeso, né? Sério? Né? E aí eu fui emagrecendo. Né, Gustavo? Eu fui emagrecendo ao longo dos tempos. E é fantástico abraçar gordinho. Muito bom, o Gustavo ficou calado. Não sei se você percebeu. Eu amo. Eu vou me manifestar? Eu me identifico. E eu era daquele tipo que quando tu andava, bate a perna com a perna porque não tem espaço. Nossa. E aí eu andava meio que de lado, né? E os apelidos eram os mais legais de todos, né? Era grosso, vaca, mula, broa, gordo. Hoje não rola isso, não. Não pode, hoje não pode. Hoje é... Enfim. A gente não vai nem entrar nessa seara, porque... Não, por favor, please. Polêmicas. Já falando assim, Gustavo, cuidado com as polêmicas. Não se polemize. Se polemize, não se polemize. A gente quer alcançar todo mundo. Isso. Então que ninguém se sinta... ofendido, né? De alguma forma. E aí o pastor Tim fez esse apelo, eu fui à frente, né? Pra quê? Pra entregar a minha vida ao Senhor. Eu tentei ser missionário na missão Novas Tribos Brasil, lá em Minas Gerais, para trabalhar com os indígenas. Minha mãe não deixou. E aí depois eu tentei entrar no navio Doulos, minha mãe também não deixou. E aí eu falei, caramba. Graças a Deus pela sua mãe, né? Pessoa sensata. Eu tinha 14 para 15, para 16 anos, né? Tá e explicado. aí quando eu passei na faculdade, aí eu passei para estatística, né? A primeira opção foi física e a segunda opção estatística, existia isso na época. Aí eu entendi que eu não tinha que fazer estatística, eu tinha que fazer seminário, porque eu tinha um chamado, aí eu me enredei nesse caminho, né? O caminho do seminário. Isso foi em 86, eu tinha 18 anos. E era essa fase, essa que eu queria entrar, né? Porque quando a gente fala dessa questão do chamado, os jovens hoje têm muito essa dificuldade, né? E a gente falou que eles esperam essa carta, né? De eu vim aqui, né? Você vai ser chamado para isso. E como que você acredita que foi um fator principal para você entender que era o Senhor te chamando para aquilo ali? Além dessa disponibilidade que você tinha para o reino, um entendimento pessoal mesmo, seu, assim, de quando você falou assim, eu fui chamado para isso e eu vou fazer o seminário, não o estatística. Você vai se escandalizar muito se eu falar para você que isso não existe? Não. Sabe por quê? Porque a fé, ela exige de mim a incerteza. Então, essa convicção plena, 100%, até hoje eu não tenho. E eu já estou com 23 anos de ministério. Fui ordenado pastor em 99, 24 anos. Então, o que é isso? Se não uma disponibilidade de coração e uma paixão que é mais forte do que nosso próprio pensamento. Enfim, porque o que é ser pastor? O que é ter um chamado? Senão você se envolver de tal forma e não conseguir se desligar disso. Sim. A tal ponto de a minha vida toda ser gerenciada pelos movimentos de Deus e da igreja. Eu tenho um respeito a isso. Então, mas onde que isso começa? Onde isso termina? Não tem um ponto. Né? Pode até ser que emocionalmente a gente tem ali um marco que vai trazer pra gente uma referência. E Deus usa o que Ele quer, do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser. Né? Pedro ouviu de Jesus, vem cá, eu tô te chamando. Pedro foi. Esse mesmo Pedro, depois Jesus falou, tu tem que aprender a pastorear as ovelhas. Tu não me ama direito, tu me ama. Então, a gente precisa entender que a fé que eu tive lá atrás, quando eu comecei, ela é a mesma que eu preciso ter nos dias de hoje. Porque senão, hoje eu abro mão daquilo que eu não abri lá atrás. Porque os medos, as incertezas, as inseguranças, elas prevalecem. O que vai ser do meu futuro? Plano de aposentadoria? Não temos. Né? Referência no meio da sociedade? Não temos. Né? Lixo do mundo, escória de todos, servo de todos. E sempre quando a gente tem a oportunidade de escolher se humilhar, a gente escolhe se humilhar. Porque a Bíblia fala, não se exalte a si mesmo, mas humilhe-se a si mesmo. Aquele que humilhar-se a si mesmo será exaltado. Então a gente pega a Bíblia e a gente começa a ver, poxa, eu tô afim. Não desce pro play se você não tá afim de brincar, né? Não sabe brincar, não desce pro play. Então, mas como é que eu desço pro play? Eu não sei, aconteceu. E na minha época eu falava, aconteceu? Virou manchete. Hoje não se fala mais isso, a manchete já faliu, né? Já. O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerindos? Meu Deus do céu. Faliu! Então não tem uma regra, entendeu? Então onde é que está esse ponto?
não funciona. E tem pessoas talvez paradas esperando esse momento acontecer. E não vai acontecer nunca. Aí Bill Hybels escreveu um livro chamado Descontentamento Santo. E ele fala que a gente entende ou interpreta o chamado quando você tem o momento Popeye. Aí tem o desenho animado, Popeye e Olivia, esse todo mundo já conhece. Já assistiu pelo Google. Marinheiro Popeye, magrinho. Brutus, um cara grande, forte, de barba, entendeu? E Olivia, que era uma namoradeira. Ela não tem um caráter muito bom, a Olivia, não. Ficava pra lá e pra cá. Mas ela tinha uma paixão pelo Popeye, mas gostava dos benefícios que o Brutus podia oferecer. Isso é o desenho animado que eu tô falando. E em determinado momento, Brutus e o Popeye disputavam pelo amor da Olivia. E aí o Brutus pegava o Popeye, amarrava com um trilho de trem, cravava num foguete e mandava ele pra Marte. E lá em Marte, amarrado pelo trilho do trem, o Popeye ouvia os gritos da Olivia. Socorro, Popeye! Aí tocava uma musiquinha e o Popeye dizia, eu não aguento mais. Aí Popeye se desvencilhava, vinha, dava um soco com a mão de marreta na cabeça esqueceu do espinafre. Do espinafre. Tomava. Raquel, caramba, parabéns. Aí, vocês lembram? Parabéns. Eu assisti, assim, tem vagas de memória sobre isso. Gente, mas era um desenho completamente politicamente totalmente. incorreto. Hoje não vale. Tu tá falando aqui, eu falei assim, meu Deus, é isso que a gente assistia. Não, e sem a menor noção que a gente estava assistindo isso, né? Isso. Porque os desenhos tinham um teor que a gente, quando assiste, não tem essa maldade. Recado, pais, assistam aquilo que os seus filhos estão assistindo, por favor. Essa é uma dica boa. Aí o Bill Hybels pega esse exemplo e fala o seguinte, olha, tem uma coisa que você percebe, que você fala, eu não aguento mais. Eu preciso falar a respeito disso, eu preciso me meter nisso, eu preciso mexer com isso. E ele fala, isso é o que antecede o chamado, que é aquilo que você não consegue ficar indiferente. Tem um filósofo chamado Spinoza que ele fala que a indiferença é a essência do não valer. Ou seja, tudo aquilo que vale para mim, eu não consigo ficar indiferente. Sim, eu diria que o chamado ele navega nessa linha aí. Então, se eu não consigo ficar indiferente, pode ser que ali seja o meu chamado. Então, tá te incomodando? Você quer fazer alguma coisa e você não consegue ficar sem fazer? Pode ser ali o teu chamado. Uau, e eu acho que assim, você falou sobre essa questão de pagar o preço, né, do sofrimento, né? A própria Bíblia fala, se você não for participante, tá, o convite, né? Participante da minha glória e do meu sofrimento. Isso. Então, aí eu queria entrar a gente caminhando para o final, numa outra pergunta sobre esse tempo de hoje. Sobre esse tempo de hoje e sobre uma igreja consumista. Uma igreja consumista. Tocou até um sino do céu. Tá vendo? Isso é importante. Então, porque hoje em dia, se... Eu não quero entrar nos assuntos polêmicos, mas a igreja se coloca como... Não, tu quer sim, tu tá com um sorriso de quem quer. Isso aqui foi um alerta. Tá dizendo que não quer, mas eu quero. Deus aqui falando, pelo amor de Deus. Quando eu saí, a Anitta falou, Gustavo, cuidado com as polêmicas, né? A Anitta é minha esposa, pra quem não a conhece. Uma santa. Então, a questão da igreja consumidora de hoje. Você tá na Tijuca hoje. Tô. A MIPAV hoje se encontra na Tijuca. Então Rua Doc Lobo 274. Por favor, faça propaganda. Isso, e por favor, se você está, né, por perto da região, já foi exportado, né, pessoal lá de Bento Ribeiro para Tijuca, né? Já a Rosane e o Douglas, eles eram de Bento Ribeiro, se mudaram para Tijuca, foram para lá. E estão lá até hoje com a gente. Então, é justamente isso é uma das perguntas que quando a gente estava fazendo nossa pauta, a gente levantou. Aquele famoso meu tempo aqui chegou. Deus me falou. Deus me falou. Porque eu acho que isso aí é uma frase muito ouvida pelos pastores. E eu acho que ela cabe muito bem com essa questão do consumismo. Se a igreja, eu não concordo com aquilo, ok, eu vou levantar, vou pegar o meu dízimo e a minha oferta e vou para outra igreja. Então, dentro desse contexto, sobre a região que o senhor vive, como funciona? Como é que a igreja se posiciona dentro desse lugar? Que também tem uma história do passado e não negocia os princípios, mesmo com todo esse avanço, com toda esse ajuste. Hoje, tudo para ser ajustado é para o seu benefício, é para você se sentir bem. Como é que, hoje até a própria MIPAV, a visão da MIPAV dentro dessa região, não só essa região socioeconômica que é a região da Tijuca hoje que tem se botar lá um per capita lá, uma renda per capita um pouco mais elevada. Exatamente. Do que outras regiões da Zona Norte. Porque com certeza eu acho que dentro dessa história você já lidou com muita gente. Muita gente. Com muita gente e muito mais com essa galera que acha que... O Ministério Palavra da Verdade, que
foi fundado no ano de 2001, são 22 anos de igreja, já devem ter passado por lá mais de 2.000 pessoas. E hoje a gente tem um universo de, sei lá, uns 200 membros. Então muita gente entra e muita gente sai. Dentro de uma perspectiva mais social, né, dentro de uma visão mais antropológica e social, eu posso dizer que muita gente é guiada pelos interesses da sua própria pessoais, né, do seu próprio bem-estar, e a coisa espiritual acaba ficando lateralizada. Não que ela não seja importante, mas ela fica dentro de um conjunto de valores que também fazem parte do contexto humano. E não é pecado isso, o problema é que o que prepondera na nossa vida. Somos corpo, alma e espírito, mas de onde vem, né, a essência da minha vida? Vem do corpo, vem da alma ou vem do espírito? Então o meu tempo acabou, essa não é mais a minha igreja, eu quero sair daqui. Por quê? De onde veio isso, né? Então a pessoa precisa ter a verdade dentro dela. Então a MIPAV é Ministério Palavra da Verdade. A verdade é uma coisa complicada, né? Tem um livro do Mike Bickle, que é Descobrindo o Dom Profético. O capítulo 6 desse livro, o título do capítulo é Deus ofende a mente para revelar o que está dentro do coração. Ok? Mike Bickle é o da iHope. Então, ele é o fundador da sala de oração. Enfim, é um camarada que tem um dom profético. Ele fala, Deus vai te ofender na mente para revelar o que está dentro do teu coração. E às vezes a gente não quer a mente ofendida. E para defender a nossa mente, a gente pega o maior de todos os aliados que existe no universo, que é Deus. E quando a nossa vontade ela é essencialmente influenciada por quaisquer que sejam os valores, que não seja o valor de Deus na nossa vida, a nossa vontade nos leva para os caminhos que a gente não deveria andar. Então tem muita gente saindo de onde não tem que sair e entrando onde não tem que entrar. Mas Deus, que está no controle dessa bagunça toda que a gente cria, ele pega, né, como aquele camarada lá em Barcelona, tem um camarada, Gaudí, ele pega os cacos, o lixo, coloca de um jeito e faz do lixo uma obra de arte. Então o que eu creio? Eu creio que Deus pega as porcarias que a gente faz, desculpe aqui a expressão. As orelhas que a gente vai cortando pelo meio do caminho, e né? os Deus me disse, entre aspas, aí, que não foi nada que Deus me disse, e ele pega tudo isso e ele, por misericórdia, por graça e por muito amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele vai colocando as coisas dentro de um potencial, avivamento, aquilo que ele quer pra gente. Porém, isso não é uma brincadeira, né? O povo de Israel estava lá no deserto, queria comida. Esse maná detestável, a gente quer comer carne. Moisés entra numa crise. Deus, não tem carne. Aí Deus falou, será que meu braço encolheu? Eu vou dar carne para esse povo. E deu carne, o povo comeu. Não aguentava mais. Até não aguentar mais. Aí Deus virou para Moisés e falou, vou matar todo mundo e vou começar tudo de novo contigo. Moisés intercedeu. Perdoa. Aí Deus falou, tá bom. Perdoar, eu perdoei. Mas ninguém dessa geração que já me tentou 10 vezes, já me desobedeceu tantas vezes, já ignorou, mesmo diante de tantos milagres que eu fiz, vai entrar na Terra Prometida. Então existe um limite da graça, que é um tema complexo da gente tratar, mas existe um limite da graça que tem a ver com as nossas posições, nossas decisões, e que acaba fechando determinadas portas que Deus ele previa para que a gente entrasse por ela. Então eu posso entrar na Terra Prometida, ou ser aquele que vai desfrutar da graça do Senhor em 40 dias. Mas às vezes eu demoro 40 anos, às vezes eu fico no meio do caminho. Por conta do, abre aspas, Deus me disse quando Deus não me disse coisa alguma. Então como é que a gente resolve isso? Filipenses traz a solução. Nisso pensai. No quê? Nas coisas que são lá do alto. Se algum louvor, se alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu tenho que saber gerenciar, Filipenses 4:4, saber gerenciar as minhas emoções para que elas não dominem a minha vida. Porque afinal de contas, né, o Dr. Martin Lloyd Jones, que era um médico que deixou de ser médico para ser pastor, porque ele falou, o meu chamado é muito maior do que o de ser médico. Eu sou chamado para transformar vidas que iriam para o inferno e que eu quero que vão para o céu. Então é muito mais importante ser pastor do que ser médico. Ele abriu a mão da medicina para se dedicar ao ministério pastoral. Ele escreve um livro e fala, nunca se permita ser dominado pelas suas emoções, porque elas hoje estão de um jeito, amanhã de outro. E é muito perigoso você ser guiado por uma coisa que é tão volátil desse jeito. Então como é que eu faço para não entrar nessa volatilidade consumista que requer requer da minha vontade um total interesse em fazer aquilo que satisfaz o meu corpo, satisfaz o meu ego? É sendo submisso ao Senhor e ouvindo, Senhor, o que você quer que eu faça? E não vou sair desse lugar enquanto o Senhor não me der a direção. Até que ele Na prática, isso é complicado?
eu tive uma oportunidade em Deus de ter um apartamento e não era o que eu morava, próprio meu. E aí eu comprei um outro apartamento. Ainda que eu tivesse comprado um novo apartamento a prazo, eu estava com o outro anterior quitado. E aí na minha cabeça eu falei, vou vender, vou pagar o outro, mas eu não tive paz. Eu falei, eu vou alugar, vou ganhar dinheiro, não tive paz. O que aconteceu? Isso é fato, aconteceu comigo. Durante 1 ano e meio, eu deixei o apartamento fechado, sem fazer nada, pagando todas as despesas e passando dificuldade, porque eu não sabia o que Deus queria que eu fizesse. E a pergunta é, Deus, é para eu dar para alguém? Deus, é para eu emprestar para alguém? Deus, é para eu alugar para alguém? Deus, é para eu dar para alguma igreja? O que eu tenho que fazer? Senhor, isso aqui não é meu, é teu. O que eu faço com isso? 1 ano e meio, até Deus falar, você vai alugar para essa pessoa aqui. E foi claro. E eu fiz e até hoje está nesse sistema alugado. Então, o que acontece? A gente tem pressa de ouvir a voz. E aí eu ouvo a voz. Nem sempre é a voz de Deus. Porque Deus ele fala num outro ritmo. Ele não fala em 5G, nem a 600 mega, nem a 1 tera. Ele fala na velocidade que ele quer e deseja falar. Então a gente tem que saber aprender a ouvir. Eu sou um cara agitado, né? Há quem diga que eu tenho alguns tipos de transtorno. Eu acho que eu sou normal. Eu tive um dia um atestado de sanidade mental. Você, irmã, já teve um atestado de sanidade mental? Sim ou não? Não. Você, irmão, já teve? Eu já tive. Então, entre nós 3 sentados nessa mesa, eu sou o único que tem características de ser uma pessoa mais normal, porque foi atestado, né? E mesmo com toda essa agitação, com toda essa velocidade, que é o temperamento, eu aprendi que é melhor ouvir a voz de Deus do que você fazer as coisas e depois lá na frente, né? Você falar, não era isso que eu tinha que ter feito. Então é melhor esperar e Deus vai falar. Deus fala. Deus fala. Pastor, obrigado. Obrigado mesmo. Assim, a gente ficaria conversando, né? Ficaria conversando assim horas aqui, porque na verdade eu falo pouco, né? Eu falo um pouco, o senhor também fala pouco. Falo do pastor, misericórdia. E é muita história, assim. Eu sei que o senhor vai voltar, a gente já conversou sobre isso, o senhor vai voltar, mas a gente tem uns tempos para não ficar muito extenso os episódios. E muito obrigado por ter contribuído aqui. Muito obrigada. A gente está completamente alimentado, né? Assim, por todas as suas histórias e aprendizados. E é muito gratificante, né? Você vir até aqui e trazer tantas histórias e experiências e fazer com que a igreja também conheça e entenda um pouco mais, não só da nossa igreja, mas daquilo que da onde a nossa igreja contribui, o que saiu dali, né? Uau, o que está sendo feito. Então, muito gratificante. São os frutos. Obrigado. Obrigado a vocês pelo carinho, obrigado pelo convite, né? E obrigado por essa movimentação que vocês estão fazendo em Bento Ribeiro. E o que vai ser daqui pra frente? Onde Bento Ribeiro vai chegar? O que será desse menino? Essa é a pergunta. Obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Até lá, Obrigada. pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até.